Santos, Felipe Melo. Tudo bem, Felipe Melo? Tudo bem, craque? Boa noite pra você, boa noite pro PDV. Você tá no banheiro? Não, tô na sala de casa. Ah, legal, com a acústica boa, hein? Vou montar um estúdio. Vou montar um estúdio aqui. Deixa eu te falar, hoje eu conversei com o Datena, hora antes do programa Jogos da Bola, e ele te elogiou muito hoje, que você entrou hoje pra falar, hoje no Manhã Bandeirantes. E você que é ribeirão pretano, como é minha mãe é ribeirão pretana, nasceu em Ribeirão Preto. E o Datena também. Você também é de Ribeirão, nasceu lá? Nasci em Ribeirão. Aonde? Eu nasci no Hospital Ribeirânia, em Ribeirão Preto, bem próximo ao estádio do Botafogo, estádio Santa Cruz. Não, bem próximo da casa da tia Albertina. Ali do lado. É mais perto da tia Albertina do que o do Santa Cruz, onde você nasceu. No meio do caminho ali. Eu conheço o hospital. No meio do caminho, eu passava ali, bêbado, passava ali mamado. Ah, aqui tem um hospital, mas aqui também tem uma zona. Então eu vou na zona de vender no hospital, que é muito melhor. E aí, Felipe Melo, me conta tudo. Vamos lá, craque. Um abraço pra você, um prazer estar aqui. Você já foi na tia Albertina, quando você morava lá? Não, eu já passei em frente, mas nunca eu nunca entrou. fui não, viu, craque? Nunca entrou. Porque não tava condições, entendeu? Não é muito barato, não, viu? Pra falar a verdade. Mas você teve vontade de ir? Ah, eu acho que a gente não, sempre fala tem a verdade. curiosidade. Teve ou não? Sim ou não? Sim, claro. Então vai, fala do Santos, que a sua noiva tá escutando. Fala do Santos. Vamos lá, falar do Peixe. Aliás, mais um técnico, e aqui eu tô com a lista de todos os técnicos da gestão e quantos jogos cada um fez. O Turra foi o que menos ficou, 7 partidas. Foi o que menos ficou. Depois foi o Lisca, 8 jogos. Só ficou 8 jogos. Ariel Roland, 12 partidas. Orlando Ribeiro, 12 jogos. Marcelo Fernandes, 13 jogos. O Orlando Ribeiro e o Marcelo Fernandes, interinos, né? Fábio Carilli, 27 jogos. Fernando Diniz, 27 jogos. Fabian Bustos, 29 jogos. E Odair Hellmann foi o que mais ficou na gestão Rueda, 34 partidas. Todos esses demitidos. E agora mais um técnico contratado pelo Rueda. O 10º técnico contratado pelo Rueda, porque o Cuca também entra na lista, mas ele já estava quando o Rueda chegou. Então, 10 técnicos foram contratados pelo Rueda. E a pergunta que fica... O Aguirre, que chegou agora, fica até o final do contrato em dezembro de 2024? Ou ele será mais uma vítima da gestão Rueda e vai sair antes? Essa é a grande questão. Não, eu dou minha opinião. Depois o Paulo do Vale, Gustavo Soler e você também. Eu acho que quando você contrata o Aguirre, você está fadado a disputar a segunda divisão ano que vem. Esse cara não tem comprometimento nenhum, ganhou um campeonato gaúcho, um campeonato mineiro, tem muito nome aqui. Para mim, é um treinador medíocre. Né? Contrata o treinador que não tem panca para chegar no Santos. E o Santos, infelizmente, ele está bem próximo do rebaixamento. E eu acho que ele contratou muito errado. Mas muito errado mesmo. E aí vem a incompetência do presidente do Santos, do coordenador técnico Falcão, das pessoas que contrataram, todas essas pessoas. Eu acho que é o seguinte, irmão. Chega um certo momento que o que o Santos está fazendo nos últimos anos... eu acho que esse ano é o ano mais horrível em relação àquilo que se pensa tecnicamente, taticamente, em relação aos treinadores. Esses números mostram o quanto que o Santos está próximo com o Diego Aguirre do rebaixamento, Gustavo Soler. Muito próximo, né, craque? Até porque a gente não consegue ver uma luz nesse fim de túnel santista, né? Toda hora troca o comando de novo, né? O Melo trouxe a lista dos técnicos que já passaram na gestão do presidente Andrés Rueda. Ainda tem a lista de diretores, coordenadores, gerentes, homens de futebol, todo mundo que chegou, né, para, entre aspas, cuidar do futebol do Santos também já rodou com o Rueda como presidente, né? Já teve até... Que veio com o discurso, como é que pode? 7 treinadores, ele já mandou 10. Exato, né? É absurdo, né? Então é isso, e nunca Quando teve... o cara fica no poder, né, Gustavo? Sim, aí teve alguns diretores de futebol que duraram um mês ali, gente que passou, não deixou nenhuma saudade, então... Santos não tem hoje ninguém que cuide realmente do futebol e que entenda 100% de futebol, né? O Rueda é um cara de negócios, né? Não é o cara da bola.
Não é um cara que entende tanto assim de bola, tanto que ele tentou com um monte de diretor, mas também não tinha 100% do respaldo desses caras e muita gente rodou. Então o Santos precisa de muita coisa para conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. Quanto a principal, o Santos? O Santos hoje tem 18 pontos. 18, falta mais uma rodada, né? Isso. Vamos supor que ele ganhe, vai para 21, certo? Isso. Ele tem que fazer mais 23 pontos no segundo turno. É. O que é mais difícil no segundo turno do que o primeiro. Porque todo mundo vai querer fazer ponto, inclusive os adversários diretos que vão Aqueles querer que derrubar ganham, o aqueles Santos. que estão na Sul-Americana e aqueles Exato. que estão na Libertadores. Vai ficar muito mais difícil. Segundo turno sempre é mais difícil. É. E o Santos ainda vai encarar o Fortaleza fora de casa com um detalhe. O Fortaleza já sabendo o que vai acontecer na Sul-Americana, né? Ou classificado ou eliminado, então pro jogo contra o Santos, Fortaleza vai com força máxima. E o Santos tem 3 jogadores fundamentais nesse time, né? João Paulo, Lucas Lima, que é fundamental mais pelo nome do que pela bola, e o Mendonça, que pode ser... Cara, que vergonha o Lucas Lima renovar o contrato 2 anos. Sim, depois de fazer um gol só no Fortaleza, 67 jogos, e daí renova o contrato 2 anos. É, porque evitou o Santos de cair no Paulista. E né? ficou 5 anos no Palmeiras, são 7 anos, ganhando mais de 500 pau por mês. Sem ter responsabilidade, sem fazer gols, sem ser decisivo, sem ser criativo. Esse cara, não é possível, que só eu vejo isso, não é possível isso. E é um cara que, né, não tá agregando muita coisa, mas mesmo assim, aparentemente ele é o menos pior do que os outros meias, né? Porque os outros nem jogam. Então ele é titular absoluto desse time. Agora é desfalque contra o Fortaleza e o Speed Mendonça também não joga, né? Os 3 tomaram o 3º cartão amarelo e o Santos pode ainda perder no meio do caminho o Marcos Leonardo, que a Roma fez uma nova proposta. Então, na estreia do Aguirre, pode pegar um Santos sem quase nenhum titular ainda. Vamos lá, Paulo do Vale, o que você pensa do Santos? Olha, eu sinceramente não escolheria o Aguirre. Fica até difícil escolher um treinador pro Santos nessa situação, né? Tem que ser muito mais um milagreiro do que de fato um técnico, né? Mas os trabalhos do Aguirre no Brasil eu nunca achei que chegou próximo de algo satisfatório. Pra assim. mim também, pensa igual. Até acho que existe uma certa valorização da figura do Aguirre por aqui, um pouco exagerada. Mas também não vejo um treinador que... Eu acho que o Santos precisaria de um técnico com um certo lastro de futebol brasileiro e desse tipo de situação, talvez, e que pudesse ter até uma ligação com o Santos, né? Hoje é difícil arrumar esse técnico. Poderia ser um Luxemburgo, caso tivesse desempregado. Poderia ser um Emerson Leão, caso ainda tivesse nativa como treinador, né? Mas hoje essas figuras, elas não estão mais à disposição do Santos. Aí, nesse caso, eu tentaria algum treinador brasileiro de fato emergente. Não o Paulo Turra, que não tem nenhum bom trabalho. Thiago Carpini, exatamente. Seria esse o meu nome no momento, até antes, né? Antes da chegada do Paulo Turra, seria a minha primeira opção, assim, de cara, sem nem pensar 2 vezes, o Thiago Carpini. Se ele consegue fazer o que ele tá fazendo com o Juventude numa Série B, eu acho que ele conseguiria arrumar a casa para pelo menos livrar o Santos do rebaixamento. Você acredita na permanência do Santos ou não? Cada dia menos. Eu também, você, Soler? Eu ainda acredito que sim. Acredito que o Santos vai conseguir se salvar por ser o Santos. Mas esse ano tá bem mais complicado que os últimos. É. E você, Felipe Melo, quais informações que você tem mais do Santos, por favor? Ô craque, o técnico ideal para o Santos foi demitido ontem do América Mineiro. Seria o Wagner Mancini, que já tem uma passagem, já conhece o Santos. Talvez nesse momento, acho que ele fosse o técnico ideal para o Santos. A diretoria do Peixe não tinha o Aguirre como primeira opção. O próprio Mano Menezes foi consultado e disse não. O Mano Menezes seria talvez a prioridade nesse momento, mas pelo esse projeto conturbado do Santos, e o Mano entendendo que tem mercado até fora do país, ele não acertou. Então talvez o Wagner Mancini, o técnico local mesmo, para entender as dificuldades e saber que o Santos vai ter que jogar para ser o time, jogar por uma bola talvez, sem DNA ofensivo, coisa nenhuma, mesmo jogar para permanência. E um outro nome que é bem aceito dentro da torcida do Santos e até por alguns conselheiros, seria do Fábio Carille. Esquece. Fábio Carille não vai sair de lá para vir pro Santos. O Mancini pode ser.
seria um nome, né? Mas aí ele saiu no mesmo... Ele foi demitido um dia depois, né? E aí o Santos já estava palavrado com o Aguirre, enfim. Mas seria um nome, eu acho que mais interessante. Agora a luta do Santos é contra o rebaixamento, e isso está bem claro nesse Campeonato Brasileiro. O que mais tem do Santos aí, garotinho? Bom, só o reforço de hoje, né? De volta a Soteldo, né? Depois que o Paulo Turra foi demitido, a diretoria do Santos saiu o Falcão. Isso. E agora o Soteldo está de volta, voltou a treinar hoje com o grupo Soteldo reintegrado. Então, voltou aos treinamentos hoje e deve ser opção já para o jogo contra o Fortaleza, já sem Lucas Lima, sem Mendonça, né? O Santos precisando de ofensividade, jogadores ofensivos ali. O Soteldo já deve voltar e jogar a próxima partida contra o Fortaleza. Muito louco isso, né, Soler, Paulo do Vale? Eu faço... A diretoria escuta o Paulo Turra, o Paulo Roberto Falcão, o cara fica na hora do jogo no zoológico, tirando sarro na hora que tá o Santos perdendo. Um jogador que... medíocre pra mim, esse venezuelano Soteldo. 25 milhões pagaram agora. O cara é mandado embora, o outro diretor é mandado embora, agora ele volta. A diretoria do Santos entende que agora ele é o mais importante. Não é muito louco isso? É pra mostrar como o pessoal tá meio perdido por lá, né, craque? Não tem convicção. Se ele tinha um problema com o Paulo Turra e com o Falcão, agora não tem mais problema, né? Já mandaram os dois embora. Quer dizer, o Falcão pediu licença do cargo, né? Depois da grave acusação que ele sofreu e a justiça ainda está investigando tudo certinho. Então, agora que não tem mais nenhum dos autores, né, da polêmica que envolveu o Soteldo, então agora volta pro time, né? Porque quem tá lá não tá fazendo nada, vai que o Soteldo acha duas bolas ali, faz 2 gols e garante 3 pontos. Tá, isso é pensar muito pequeno. Deixa eu só falar pra vocês. De nós 3 aqui, ou nós 4, perdão. Pra mim, eu já sabia que o Turra ia ser mandado embora. Ou cedo ou mais tarde. Você, Paulo do Vale. Tinha certeza absoluta que ele não terminaria o ano no contratado demitido então, já, isso, né? Não é muito... o Pedro Ramiro tá aí. Desculpa, Pedro, não sabia que você tava aí. Ô, craque, perdão, tudo bem? Perdão, não sabia, me perdoe. O que você pensa disso, Pedro Ramiro? Não, concordo com o que vocês falaram. E, aliás, até puxando aqui os últimos treinadores do Santos, é muito evidente a mudança de estilo de jogo de cada um, né? O Santos tentou o Carille antes de trazer o Paulo Turra, aí houve um não. Acho que o Mancini seria o cara ideal nesse momento, porque o Mancini tá acostumado a tirar os trabalhos lá do limbo, fez isso com o Corinthians também na última oportunidade, fez com o próprio Atlético Mineiro, o América Mineiro, aliás. Então o Mancini é um bom nome, mas é uma fase muito complicada do Santos. Mas ele não é treinador, né? Você vê o Luxemburgo, né? Luxemburgo veio e ninguém acreditava. Só que ele é o Luxemburgo, né? Pois é. Você vê o Dorival Júnior. Tá 5 jogos perdendo, mas olha o que ele fez com o São Paulo. Paulo Turra, cara. Filipão, 9 jogos. Ganhou 1 jogo. Parece que é Deus já. 1 jogo ele ganhou. Perdeu 8. 8. Aí, o que se espera do Filipão? Que ele ganhe do Palmeiras na quarta-feira. Se ele ganhar, nossa, o futebol é assim. Acabou, é assim e acabou. Não tem conversa. Mas se perder, ele tá fora. Ou não, pra vocês 3? Sim, se o Filipão perder a classificação pro Palmeiras, pra que ele provavelmente ele vai ser mandado embora. Pedro. Que acabou o ano, né? Se cair pro Palmeiras, acabou o ano do Galo. Acabou o ano do Galo. E o detalhe, né? O Galo venceu, mas eu acho que o São Paulo foi superior no segundo tempo e o primeiro tempo foi igual, assim. O Galo até conseguiu mais oportunidades, mas foi um time que não convence, que não tem possibilidade. A gente até falava com o Soler outro dia aqui que o Felipão é, sem sombra de dúvidas, um cara que tem muito recurso para sair de dificuldades. É um cara que conhece muito de futebol. Mas ele não tem o próprio Paulo Turra como auxiliar, que faz uma falta enorme. Tem o Carlos Pracidelli hoje, mas que não tem uma mesma experiência que o próprio Paulo Turra como auxiliar. Ninguém sabe o que o Pracidelli fez pro futebol. E aí, do Vale? Sobre o Felipão, talvez a vitória de ontem tenha dado uma sobrevida um pouco além do duelo de quarta contra a equipe do Palmeiras. Né? Mas mesmo se perdesse, ia ficar pro jogo. Isso, ele ficaria pro jogo, sim. Ficaria pro jogo e aí acho que a eliminação selaria o fim dessa relação Felipão e Galo. Mas a vitória de ontem talvez dê mais umas 2 rodadas de sobrevida pro Felipão, dependendo do que ele
fizer no Tudo campeonato. Tem que perguntar pra ela, né? Tipo, ficou famoso 3 dias. Pois é, né? Vale a pena. O pessoal tem que entender que quem faz podcast, quem ganha é só quem é o dono do podcast. Verdade. Tudo que você fala em podcast, qualquer que seja a pessoa, as pessoas só querem tirar de você o que vai dar like, o que vai editar. Por isso que eu não faço, eu só fiz do Mano Brown. Eu não faço, e do Podpah. Eu não faço podcast com ninguém, não dou entrevista pra ninguém. Pode ser quem quer que seja. Eu não faço mais. Vamos pro break?